Esculturas de comerciantes de escravos e figuras colonialistas na Europa e estátuas confederadas nos Estados Unidos tornaram-se cada vez mais alvos de manifestantes em protestos que seguem o assassinato de George Floyd por um policial branco. Em 7 de junho, a estátua de Edward Colston foi derrubada e depois jogada no rio em Bristol, no Reino Unido. A cidade era, durante a década de 1700, um dos principais portos do comércio transatlântico de escravos. E foi assim que Colston ganhou grande parte de sua fortuna. Ele doou uma importante parcela de seu dinheiro para instituições de caridade, o que levou seu nome a ruas, ao salão de música do local, a uma escola de meninas e a uma estátua. O movimento de contestação de monumentos a figuras associadas a diferentes formas de autocracia não é algo novo. Ele segue anos de debate sobre a exibição pública desses símbolos. Por exemplo, estátuas de Luís XV foram ao chão durante a Revolução Francesa, em 1789. Mais recentemente, a questão ganhou notório destaque na agenda internacional com um choque, em 2017, entre nacionalistas brancos e manifestantes pela igualdade racial no que tange à remoção de uma estátua de Robert E. Lee. Ele foi um oficial militar de carreira dos Confederados, a aglomeração de 11 estados que separaram dos Estados Unidos em 1860 após a eleição do presidente Abraham Lincoln. O grupo, que defendia a escravidão, lutou por legitimidade, nunca foi reconhecido como uma nação soberana e sofreu uma derrota esmagadora na Guerra Civil Norte-Americana. Desta vez, no entanto, a demanda por uma revisão histórica é mais ampla, mirando personalidades como Winston Churchill, considerado herói da Segunda Guerra Mundial, e até mesmo exploradores como Cristóvão Colombo. Sobre este último, um grupo de manifestantes do movimento dos índios americanos derrubou uma estátua do navegador italiano em St. Paul, no estado de Minnesota, e cantou sobre o monumento caído. E é por isso que nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020, o Direto ao Ponto debate a preservação da memória e o lugar simbólico de monumentos na história e na luta contra o racismo. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Um dos mais brutais e ambiciosos exploradores europeus da África do século XIX, Leopoldo II foi rei da Bélgica por mais de 40 anos, entre 1865 e 1909. Primeiro primo da Rainha Vitória, ele governou no momento em que os europeus estavam colonizando, isto é, conquistando outras partes do mundo. Ele foi responsável por uma parte particularmente cruel dessa conquista, durante a chamada Corrida pela África. O monarca contratou o aventureiro Henry Morton Stanley para explorar a bacia do rio Congo, assinando supostos tratados com líderes locais ao longo do caminho.
Ele então usou os tratados para reivindicar uma parte enorme da África Central, mais ou menos o território que hoje é a República Democrática do Congo. A Bélgica, como agora, tinha um parlamento e um governo que realmente administrava o país, e eles não apoiavam os planos coloniais de Leopoldo. Como solução, ele declarou que o Estado Livre do Congo era sua propriedade pessoal e conseguiu outros países, como os Estados Unidos, para reconhecê-lo como seu proprietário. Na última quarta, um monumento ao monarca foi coberto de tinta e incendiado por ativistas. Após uma ordem de remoção do legislativo da cidade de Antuérpia, a estátua foi levada ao Museu de Esculturas ao Ar Livre da cidade de Middelham, onde funcionários farão uma avaliação dos danos. No Brasil, a polêmica dos monumentos também não vem de hoje. Em 2019, o desfile da Mangueira levou a Sapucaí uma réplica do monumento às bandeiras, coberto com sangue indígena e com as palavras ladrões e assassinos. 3 anos antes, a escultura original, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, amanheceu coberta de tinta, tal qual a estátua de Manuel de Borba Gato, também na capital paulista. Fato é que o patrimônio público tem um papel-chave na formação da memória social. Lidar com o passado é um esforço universal. Na Alemanha, símbolos e apologias ao nazismo são proibidos. No Museu de Cera de Berlim, até existe uma estátua de Hitler, mas ela está acompanhada de um pedido para não fotografá-la, em respeito aos milhões de mortos pelo plano de governo nazista. Na França, negar o Holocausto é crime, e a Argentina cogita implementar uma lei contra aqueles que negarem a ditadura no país. Para discutir esse assunto, o Direto ao Ponto recebe a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caroline Silveira Bauer. Ela integra o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado e pesquisa a representação de passados traumáticos, a elaboração de políticas de memória e a educação em direitos humanos. Professora, para a gente começar, eu gostaria que a senhora nos explicasse como a distinção entre memória coletiva e história pode nos ajudar a entender o momento em que a gente vive hoje. E a este momento eu me refiro ao período em que nós vivemos de manifestações contra o racismo, contra a discriminação racial e também ao movimento de derrubada de estátuas pelo mundo inteiro. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar um pouco com vocês a respeito desse assunto que é bastante importante para nós, historiadores e demais profissionais que trabalham com a temática da memória e da memória social. Acredito que seja super importante nós começarmos essa conversa estabelecendo uma distinção entre o que é a memória, o que é a história, o que é o passado. Porque, às vezes, cotidianamente nós usamos esses termos como sinônimos, mas eles possuem uma diferença entre si. Essa diferença é bem importante para a gente tentar entender um pouco esses usos do passado no espaço público que a gente tem acompanhado nos últimos dias e de como esses usos do passado têm ativado determinadas memórias. Então, vamos partir, talvez, daquela definição que seja mais fácil possível, que é a da história, que é uma narrativa que nós elaboramos sobre determinado passado. E essa narrativa é elaborada a partir de um presente, ou seja, na medida em que mudam as épocas, mudam as narrativas que nós elaboramos sobre esse passado. Os fatos em si, que daí a gente poderia chamar de passado, não mudam, mas as interpretações, os sentidos, os significados que nós damos para eles, sim. Isso também porque mudam as gerações dos historiadores, e os historiadores em determinadas épocas estão mais ou menos preocupados com determinadas questões, que daí acaba sendo refletido nessas narrativas históricas. Nós temos outras versões sobre o passado. Já a memória ela geralmente está assentada em experiências particulares, que são transmitidas entre as gerações ou que são criadas a partir de determinados produtos culturais. Por exemplo, quando a gente vê um filme, a gente lê um livro ou vê alguma fotografia, nós criamos determinadas imagens sobre um passado na nossa memória que não necessariamente é uma história e também não é um passado em si. É uma memória que vai sendo construída. Assim como nós estudamos também experiências que as pessoas tiveram e nos narram isso a partir das suas memórias. Então é importante a gente fazer essa distinção para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo no espaço público atualmente. Perfeito. E como essas três formas, essas três definições, elas se relacionam com os debates sobre os monumentos em homenagem a figuras relacionadas ao racismo e ao próprio colonialismo? Perfeito. Então, ainda que esse debate tenha
ocupado boa parte das discussões na imprensa nos últimos dias. Uma revisão em função do assassinato do George Floyd. Eu acredito que seja importante a gente demarcar que essa questão da revisão de uma memória colonial, não somente na América, mas na Europa, também na África, é um fenômeno que já tem ocorrido nas últimas décadas. E tem tudo a ver com a discussão que, enfim, se potencializou com o assassinato ocorrido nos Estados Unidos do racismo. Então, acredito que foi um estopim para se pensar o racismo dentro da sociedade e como esse racismo se materializa. Porque nós tivemos uma prática racista, uma prática policial que resultou na morte de um homem negro. Enfim, essa prática está pautada a partir de questões racistas, mas o racismo também tem manifestações que são manifestações mais difusas. E aí, por isso que tem sido feito um movimento de ressignificação das homenagens presentes no espaço público para pessoas que são envolvidas com atos que ligam-se numa longa duração à prática racista. Mas, como eu disse anteriormente, ainda que tenha ganhado mais visibilidade esse debate a partir do que aconteceu nos Estados Unidos, já há um movimento bem grande de se pensar quais são as memórias que a nossa geração vai legar para as gerações futuras. Porque pode ser que nós tenhamos recebido essa memória das gerações que nos precederam, mas a nossa geração tem o direito de se questionar como um direito à memória, como um direito à verdade e como um direito à história, se quer legar essa memória que nós recebemos para as gerações futuras ou se cabe a nós romper com essa transmissão dessa memória. E o que a senhora entende que esse movimento de ataque, ou digamos, contra-ataque às estátuas nas últimas semanas nos dizem sobre os próprios protestos? Como a senhora mencionou, eles não são algo novo, mas os de agora, eles seriam, podemos dizer assim, um ponto de inflexão? Eu acredito que seja um ponto de inflexão, sim, porque é uma possibilidade que determinados setores da sociedade tiveram para ser ouvidos. Então, eu como uma professora que sou branca, nunca tive problemas de reconhecimento da minha identidade quando eu lia livros didáticos, quando eu escutava memórias ou quando eu recebia relatos sobre a história do Brasil. Mas acredito que muitos outros setores sociais não se identifiquem em relação a esses relatos. E, inclusive, se sintam ultrajados com as homenagens que foram feitas em relação ao nosso passado. Por isso que eu acredito que nesse ato, que por alguns é chamado de vandalismo, por outros de atentados, de ataques, enfim, ele tem um significado muito mais profundo. E nós precisamos nos atentar a esse significado que está sendo dito, não necessariamente com palavras, quando há uma ação em relação a esses símbolos, né? As estátuas, que é o tema que a gente está discutindo. E dessa forma, eu acredito que a responsabilidade do governo seja abrir espaços de discussão para se pensar o que fazer com esses legados memoriais, com essas materializações dessas memórias. Professora, nessa seara, acho que é importante a gente mencionar que esses monumentos foram muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, construídos sem uma participação popular, sem a opinião pública a respeito deles. E vale lembrar que no próprio sul dos Estados Unidos, algumas cidades tinham cerca de 40% da população afro-americana. Mesmo assim, um monumento em homenagem aos generais confederados existe nos Estados Unidos, nessas localidades. Eu sinto como se o instinto reflexivo da academia durante muito tempo tivesse sido preservar qualquer coisa que pudesse nos ensinar mais sobre a nossa história. Por outro lado, existe a crítica de que esses monumentos estão sem uma contextualização histórica sobre quem eles representam. São um símbolo puro do passado. Como você entende essa dicotomia, esse certo paradoxo? Exatamente. Acredito que Gori, no senso comum, não é só na academia, uma ideia de tudo que remete ao passado precisa ser conservado. Essa não é uma ideia que existe desde sempre, ela não é uma ideia natural. A ideia é que a gente tem que conservar o passado, seja como exemplo, seja como legado, é algo relativamente recente dentro da nossa cultura. Teve períodos da nossa história em que a gente rechaçava o passado porque acreditava que não tinha nada que
aprender com ele, que não tinha legado nenhum. Eu só olhava para o futuro como um projeto. Então, nós nos realizaríamos no futuro e não nos realizaríamos no que nós já tínhamos vivido no passado. Então, sem nenhuma ideia nostálgica ou de conservação. Isso, durante muito tempo, pautou, inclusive, a política patrimonial. Então, a gente pode perceber que algumas casas que as pessoas acham bonitas ou que têm valor histórico serem destruídas, pode parecer uma afronta em relação ao não conservar o passado, mas a gente tem que perguntar por que está sendo conservado, até porque a ideia de conservação é infinita. Ou melhor, ela é finita. Nós não temos como conservar tudo. Então, nessa ideia de conservação, se faz sempre uma seleção. Em relação à construção dessa memória e esse legado, a gente tem que se perguntar cotidianamente em relação aos discursos que estão presentes no espaço público. E é bastante difícil a gente determinar o que é certo ou errado de fazer com esse legado, com essa ideia de conservação, e em relação às etapas que nós estamos conversando, se é deixá-las no lugar onde elas estão e colocar uma placa com um novo significado, se é destruí-las, se é passá-las por um museu. Existem, enfim, diferentes compreensões do que seria o melhor do ponto de vista pedagógico, para aquilo continuar ensinando determinada coisa para a sociedade. E aí, enfim, existem diversas correntes artísticas, museográficas, historiográficas também, que dão diferentes visões sobre o que fazer em relação a elas. Fugindo um pouquinho, não tanto do script, mas eu tenho uma curiosidade, porque quando eu fui para Berlim, eu fiquei bastante espantado com a quantidade de arte egípcia e arte africana que existe na Ilha dos Museus, que é um complexo com 5 instituições, lá na capital alemã. E ultimamente a gente tem visto um movimento pela repatriação de muitos desses objetos, não só na Alemanha, como na própria França. O presidente Emmanuel Macron falou que vai devolver a arte africana que está no museu, nos museus franceses. A senhora faz alguma relação entre esse movimento nos museus com esse movimento das estátuas? Tem. Esse é um debate que, enfim, pelo menos desde meados dos anos 90 acontece, que se refere diretamente a uma circunstância da conjuntura europeia e do imperialismo do século XIX, né? Uma ideia de que se valorizava muito na Europa objetos artísticos e culturais de sociedades consideradas selvagens entre aspas, que tinham um grau de exotismo, e esses objetos, então, possuíam bastante interesse. Então, com um discurso de preservação, enfim, representantes de companhias comerciais, de antiquários, tudo levavam esses objetos, compravam esses objetos de países africanos e asiáticos e levavam eles para a Europa e afirmavam que dessa forma conseguiriam conservar e preservar esses objetos em seus museus. Tirando toda essa questão ideológica e política envolvida nesse tema, esses bens foram conservados, a gente pode dizer que sim, que enfim, pertencem a acervos particulares ou determinados museus, e agora essas antigas colônias europeias na África e na Ásia reivindicam o retorno desses bens, que são considerados bens nacionais, vinculados às suas histórias nacionais, para os seus próprios acervos, né? Que em determinados casos nos levam a paradoxos como, por exemplo, uma grande parte da coleção sobre o Egito Antigo se estar em Londres, ou esse exemplo que você citou a respeito da Alemanha também. Então, esse debate faz parte dessa perspectiva de combater o colonialismo e, ao mesmo tempo, pensar uma outra forma de museu que não seja para pensar a respeito dessas excentricidades do outro. Perfeito. E como nós podemos descolonizar espaços como academia e, como a gente mencionou aqui anteriormente, museus? Eu entendo a preocupação que, quando a gente fala em descolonizar, mas acho que a gente tem que ter um cuidado bem grande com esse termo, tá? Claro. Em relação à academia, eu acho que seja fundamental
nós pensarmos em abrir o espaço da academia para outras visões de conhecimento, para outras formas de conhecimento que não somente a europeia, que possui uma tradição, enfim, a própria consolidação das nossas disciplinas, né? A disciplina da história é uma disciplina que proveio de um contexto europeu, um objetivo dentro da Europa, né? Então, inclusive, tem limites dentro dessa ideia de descolonizar a história, né? Mas acredito, sim, que a academia tem que estar aberta para outras epistemologias, como a gente chama, né? Como outras formas de conhecimento provenientes dos mais diversos setores da sociedade e contribuições do mundo, né? Quanto ao descolonizar o museu, nossa, essa é uma super discussão que estamos enfrentando um pouco dentro dessa ideia do limite, porque como é que se cria um museu? Qual é a ideia de um museu, né? O museu surge como uma ideia, primeiro, de ser um antiquário, de um depósito de determinados objetos, e essa ideia ela está muito vinculada com um determinado conceito de memória, um determinado conceito de conservação, que não necessariamente é compartilhado por todos os povos. Aí, só para citar um exemplo, a nação dos Inuit, os indígenas que vivem na região circumpolar ártico, eles, inclusive, não têm a ideia de passado. Com a noção de memória para eles, como eles não têm essa noção de passado, eles vivem num eterno presente, é outra absolutamente diferente das nossas. Então, ter essas outras concepções de memória, outras concepções de passado, dessa articulação entre presente e passado e futuro, isso é super importante, estar presente na academia, estar presente nos museus, e aí por isso que, então, um pouco a descolonização, a gente estar aberto a essas outras compreensões que não necessariamente a da nossa cultura hegemônica. Trazendo o debate para o contexto brasileiro e nacional mais próximo da gente, como a senhora analisa as políticas públicas de preservação de memória e de história aqui no país? Acredito que nas últimas décadas tem havido um esforço bastante grande de desenvolvimento de um determinado padrão em relação à questão do patrimônio, da conservação do patrimônio no Brasil. E um avanço bem grande que teve nesse sentido foi ampliar as noções de patrimônio, né, incluindo a noção de um patrimônio imaterial, e também sair um pouco de uma visão de patrimônio muito elitista, que estava vinculado a grandes obras, grandes composições, e pensar as manifestações do patrimônio também a partir da cultura popular e a partir de, enfim, outros espaços que não os espaços ditos formais de produção de cultura, né? Então, acredito que houve um avanço muito grande nesse sentido e uma valorização de manifestações artísticas, ressaltando a diversidade cultural que a gente tem no nosso país, né? Rompendo um pouco com um discurso que tentava identificar nossa cultura como uma cultura de tradição europeia e pensar um pouco mais dos intercâmbios culturais que resultaram na dita cultura brasileira, se é que a gente pode unificar as nossas manifestações culturais dessa forma, né? Mas, enfim, acredito que hoje a gente possa falar de uma maior diversidade cultural e do reconhecimento dessa diversidade, ainda que os investimentos públicos que nós tenhamos no setor de cultura sejam majoritariamente privados e ainda tenham pouca representatividade do ponto de vista da presença do público, do recurso público, do financiamento público para a cultura. Perfeito. O professor, o bairrismo gaúcho ele é conhecido no país inteiro e esse orgulho da terra e das tradições é apontado como uma grande qualidade aqui do Rio Grande do Sul. Mas nem todo mundo, obviamente, se sente contemplado pelo verso, por exemplo, do hino que fala povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Como você analisa essa construção entre a memória e essa busca por, de certa forma, não sei se a palavra correta seria revisitar a história do nosso Estado a partir desse movimento? Sim, essa é uma questão realmente bastante espinhosa, né? Porque, enfim, quando a gente está falando sobre ser gaúcho ou gauchismo, nós estamos falando de uma determinada identidade. E aí a gente tem que pensar se a gente está falando de identidade, com o que a gente está se identificando nesse aspecto, né? Se são questões culturais, se são questões territoriais, se são determinadas práticas,
pensam, é uma criação muito recente, e que é algo bastante característico das identidades culturais, né? Nós achamos que elas são de longa duração, que elas vêm de períodos imaginários do nosso passado, mas nós nos atentamos nos processos que forjam essa identidade, a gente vê como elas são recentes. Então, aquela questão do gaúcho se vestir enfim, com o traje típico, das datas celebrativas de setembro, enfim, são práticas que são absolutamente recentes dentro da nossa história, né? Então, talvez com mais ou com menos força, isso se reproduz em outras dimensões no Brasil também, em relação à identificação do paulista com o bandeirante, ou do nordestino com o sertanejo, e isso é também problematizado nesses locais. Mas, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, há uma crítica bastante forte em relação a essa identidade e as suas manifestações, né? O hino, como tu disseste, é uma dessas manifestações. O hino, enfim, ele é um dos elementos de nacionalidade e identidade mais fortes que tem, mais coesão, mas a crítica reside numa narrativa que tem esses símbolos que acaba invisibilizando ou silenciando outras práticas que têm nessa valorização do gauchismo, né? Então, por exemplo, essa estrofe do hino rio-grandense, que é, enfim, bastante problematizado, que há anos vem sendo debatida e pensando as estratégias enfim, não sei mudá-la, ressignificá-la, enfim, é bastante interessante, porque se nós pensarmos a supressão dessa estrofe no hino, a gente vai continuar tendo um hino, enfim. E o hino, ele também continua tendo uma carga de identidade, de determinadas representações sobre o passado, sobre essa própria ideia de quem é o gaúcho, né? Então, a gente tem que pensar bastante nesses símbolos que enfim, o símbolo em si, não somente o conteúdo dele, mas o símbolo em si. Acho interessante que tu mencionaste essa possível supressão ou não da estrofe, porque nós tivemos no passado, já se não me engano, em 33, a supressão de uma parte do hino que falava justamente sobre romanos e gregos, e foi suprimida justamente por entenderem que aquilo não havia uma relação com o povo gaúcho. Exatamente. Mostra como essa ideia da memória, desses símbolos identitários, eles mudam com o tempo. Então, o que está acontecendo conosco não é nenhuma grande novidade ao longo da história. A história, a memória, o passado, eles são utilizados, ressignificados, reescritos cotidianamente e ao longo de toda a história. O que não significa, e isso eu acho super importante de deixar claro, que não está aberto um espaço para o negacionismo. Isso é outra questão, né? Ninguém está aqui fazendo nenhuma negação em relação a acontecimentos que ocorreram no passado, mas quais são os sentidos e significados que eles têm atualmente para a gente no presente. Tu mencionaste o negacionismo, minha última pergunta era justamente sobre isso, porque eu acho que é central a gente entender que o sistema capitalista, desde o século XVIII, ele já se construía sobre a divisão entre negros e brancos e norte e sul, né? E atualmente a gente tem visto uma certa manutenção disso, uma vez que a história tem sido alvo de revisionismos muitas vezes rasos, como o próprio negacionismo, a fim de legitimar projetos políticos que são eleitos democraticamente. Então eu queria que comentasse um pouquinho essa relação do revisionismo histórico nesse sentido de negacionismo, por exemplo, negacionismo do quão problemático foi e ainda é a escravidão, negacionismo do próprio Holocausto. Perfeito. Acredito que a principal questão que a gente precisa deixar bem visto para o público é que o negacionismo, essa palavra que às vezes parece muito pesada da gente utilizar em outras circunstâncias históricas que não o Holocausto, né? A gente falar, por exemplo, o negacionismo do genocídio indígena, o negacionismo da escravidão, ou até mesmo o negacionismo relativo à ditadura civil-militar brasileira. Embora pareça que esse termo seja um termo bastante pesado, negacionismo não significa necessariamente negar que alguma coisa existiu. Negacionismo também é isso. Mas existem outras estratégias na narrativa sobre determinados
determinado exemplo do passado, que a gente pode identificar o negacionismo, mas não necessariamente através da negação. Como, por exemplo, quando a gente faz alguma equiparação, alguma comparação que relativiza algum fato, ou quando a gente utiliza muitos adjetivos para caracterizar uma determinada situação em relação a outra, ou ainda quando a gente, enfim, coloca determinados dados como uma pseudo-verdade, mas que, na verdade, na sua construção são falsos. Então, a gente tem que se apropriar de formas de combater o negacionismo nos discursos históricos, tendo a primeira questão em mente de que não se trata necessariamente de negação, mas de outras estratégias de narrar esse passado. E aí, eu acho que uma das coisas importantes também a gente falar sobre o negacionismo contemporâneo é a sua vinculação às fake news e a ideia de pós-verdade também. Porque esse discurso negacionista nos últimos tempos, ele não está preocupado realmente com nenhuma correção histórica, que está próximo a uma determinada verossimilhança, uma objetividade na escrita da história. Esse discurso está preocupado em despertar uma emoção, né, que recebe esse discurso. E aí, para despertar essa emoção e instrumentalizar politicamente essa emoção, não há nenhuma preocupação com a verdade, mas sim na mobilização do medo, do espanto, da raiva, e a gente tem notado cada vez mais a presença desses sentimentos mobilizados na arena política atualmente. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.